Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aquele do qual está nos falando hoje, quando se fala resplandeça sobre ti, a face do nosso Senhor, ele é aquele que é a imagem e a glória, ele é aquele que resplandece. Temos que compreender que resplandecer, quando estamos segundo a sua natureza divina, é a imagem e a glória. Não é como se olhar no espelho, porque ele nos conhece não exteriormente, como o homem vê, mas sim como o interior, do interior para fora é que resplandece. Lembrai-vos de quando ali Deus pede para que o profeta Samuel vá ungir um novo rei. Quando ele chega na casa de Jessé, ele olha exteriormente, ele olha Abinadab, ele olha ali exteriormente Natanael. Quando ele vê exteriormente. Deus diz: estes já o reprovei, porque não vejo como o homem vê. Ele sonda o intento da mente e do coração, se resplandece do interior para fora. Não é algo como se resplandece do exterior. O exterior o homem vê, mas ele sonda o interior, ele conhece o brilho que flui do interior, do interior para fora. Aqueles que têm a verdade, da qual há a libertação, do qual há a cura, do qual resplandece, onde a palavra diz que até mesmo os filhos de Adão, nós não podemos alegrar na derrota dos inimigos, porque eles também são feitos à imagem de Deus. A imagem de Deus os criou. Embora não estão resplandecendo por estarem como filhos de Adão, a palavra diz que Adão e Eva estavam nus diante do Senhor, mas não viam a sua nudez, ou seja, ali eles resplandeciam, havia um brilho, da qual eles resplandeciam, que eles não enxergavam nem a sua própria nudez. Mas quando ali eles perderam aquele brilho, eles viram que estavam nus, diante do Senhor. Onde a palavra nos ensina que a vestimenta está relacionada com as obras. As obras de justiça é como uma vestimenta, o linho fino. Quando houve a desobediência, eles se viram nus, tiveram que tampar a sua nudez diante do Senhor, que ele não vê o exteriormente. Ele não está vendo esta vestimenta da qual nós estamos utilizando. A vestimenta é no sentido das obras. E eles sabem entre aqueles que estão nus, por não estarem segundo aquele que nos capacita a fazer as boas obras. Aonde a palavra diz ali quando estiver diante dele, ele dirá: onde estão as suas vestes nupciais? Porque estarão nus diante dele, não têm obras de justiça, estão na injustiça, aonde sempre se resplandece essa luz do interior para fora, porque ele não vê exteriormente. Aonde ali com os filhos de Jessé, ele já havia reprovado as suas atitudes. Assim, quando ele chama Davi, da qual o profeta diz a Jessé: não tens mais filhos? E diz que havia Davi que estava no campo, do qual ele é aquele que o Senhor havia escolhido, porque conhecia as suas obras, que estavam justas. Assim podemos compreender também
entre os irmãos, entre Abel e Caim, que Abel ofertava boas obras e o Senhor recebia como um aroma agradável, assim como Caim rejeitava. Estamos sempre produzindo as obras, da qual ou se chega às narinas do Senhor agradável, ou se chega também com reprovação, né? Da onde o pecado, quando chega em suas narinas, ele reprova, ele rejeita, né, as atitudes. As nossas obras são sempre umas ofertas de sacrifício, da qual só há um elo da perfeição, que é o Cordeiro que levou sobre si as nossas obras de injustiça e nos justifica. Todo aquele que não estiver segundo ele está sobre maldição, as suas obras são reprovadas, até mesmo as suas orações são reprovadas, né? A palavra diz: aqueles que seguem segundo a impiedade, porque não estão segundo aquele que pode nos justificar, que já ofertou, né, do qual para que ninguém se glorie em suas obras, mas segundo o seu Espírito. Nós não estamos nos gloriando em nós mesmos, nós estamos recebendo, ele está nos compartilhando o seu Espírito, aonde estamos resplandecendo as boas obras, as obras de justiça, né, da qual ele agrada, aquele da qual ele nos diz: como podeis dizer que conhece a Deus, aquele que chama o seu irmão de idiota, né, que foi criado à imagem de Deus, o criou, e se chama ele de idiota, não está cumprindo o amor ao próximo. Se chama aquele que é a imagem de Deus, o criou, e é a semelhança, embora como filho de Adão está não segundo a imagem e a glória de Deus, que é segundo a Jesus Cristo, né? Aquele que anda segundo o Espírito Santo está a imagem e a glória de Deus, e se chama ele de idiota, está fazendo o próprio Deus, né? Chamando o próprio Deus de idiota, porque se falamos segundo o Espírito Santo, e a palavra diz que aquele que chama o seu irmão de idiota, que se falamos pelo Espírito de Cristo, está chamando o próprio Jesus de idiota. Ele disse: aquele que chama seu irmão de idiota será levado ao tribunal, né? Assim ele nos diz. Por isso, aí daquele que trai o Filho do Homem, assim como nós não alegramos, assim quando ali aquele mar se abriu e atravessou o povo que havia sido escolhido para sair do Egito e adentrar no deserto, houve um povo que era a imagem de Deus, havia os criado, né, os egípcios, da qual não devemos jamais alegrar, né? Por isso advertimos para que eles se arrependam e passam a viver, né, a resplandecer segundo aquele que resplandece a imagem e a glória do Deus vivo, onde através dele nós somos seus imitadores, né? Onde a natureza divina, segundo as suas obras, que nos justifica, porque ninguém, ele não divide honra e glórias com homens, para que ninguém se glorie de suas obras, mas compartilha um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, e Cristo vive em nós. Nós resplandecemos as obras que não são nossas, mas são dele, do interior para fora. E ele conhece o interior, né? Ainda que se disfarce o exterior, dele não se permite zombar. Ele é aquele que, conforme Judas o Iscariote, ele foi traído, mas não enganado, porque ele é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas. A palavra nos ensina que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, ele já sabe aquilo que havemos de pronunciar. Por isso, em mais um dia, perseverai, segundo aquele que é do alto, a sabedoria pura, viva e eficaz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.